Você já se sentiu como se algo invisível estivesse te prendendo? Como se, por mais que tentasse avançar, sempre houvesse uma força contrária puxando você para trás? Talvez você já tenha buscado respostas, orado, tentado mudar, mas nada parece romper de vez com essa sensação de estar aprisionado. Não é só cansaço emocional. Não é apenas desânimo. Muitas vezes, o que você está enfrentando são amarras espirituais, correntes invisíveis que tentam impedir o propósito de Deus na sua vida. Essa prisão pode ter muitos nomes. Pode se manifestar como um medo inexplicável, um ciclo repetitivo de fracassos, uma tristeza constante que surge do nada, ou até mesmo uma estagnação espiritual que você não consegue explicar. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar. E é justamente aí que começa a jornada da libertação. O mundo espiritual é real, e mais real ainda, é o poder de Deus para quebrar toda a cadeia, destruir todo jugo e libertar completamente aqueles que o buscam de coração. Não estamos falando aqui de uma mudança superficial, momentânea ou emocional. Estamos falando de libertação total. Uma transformação profunda que começa na alma, atinge o espírito e reflete em todas as áreas da sua vida. Você pode até não ver essas correntes, mas talvez as sinta todos os dias. No relacionamento que nunca flui, na vida financeira que nunca prospera, na mente que vive em guerra, no corpo que adoece sem explicação. Mas o que você talvez ainda não saiba é que essas correntes têm nome. E mais importante ainda, elas têm um fim. Porque há poder no nome de Jesus para desfazer toda a obra das trevas. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Algo dentro de você deseja liberdade. Seu espírito clama por paz. E Deus ouviu. Esta palavra é uma convocação. Um chamado para se posicionar espiritualmente. Para declarar que chega. Que você não vai mais aceitar viver abaixo daquilo que Deus preparou para você. Hoje é o dia em que as correntes começam a cair. Mas para que isso aconteça, você precisa entender uma verdade essencial. A libertação não acontece apenas com palavras, mas com entrega, com renúncia, com um desejo verdadeiro de ser livre, custe o que custar. E essa decisão, meu querido, minha querida, começa agora, no seu coração. Quantas vezes você já tentou sozinho? Quantas vezes achou que podia dar conta, que bastava força de vontade? E quantas vezes acabou se sentindo ainda mais preso? Isso acontece porque o inimigo quer que você acredite que está lutando contra si mesmo, quando na verdade está enfrentando uma batalha espiritual. E nenhuma arma humana vence o que só pode ser vencido no espírito. É por isso que você precisa de Deus nesta guerra, não como um espectador, mas como seu defensor, seu libertador, o único que conhece as raízes do seu sofrimento, o único que pode tocar onde ninguém mais pode. Porque enquanto o mundo olha suas atitudes, Deus enxerga o que está escondido no seu interior, e Ele não rejeita um coração quebrantado. Muitas pessoas vivem com máscaras, tentando parecer bem enquanto por dentro estão em cativeiro. Mas hoje, você não precisa mais fingir. Você pode ser sincero. Pode dizer: Senhor, eu preciso ser livre. E essa simples oração já move o céu ao seu favor. Porque Deus não resiste a um clamor verdadeiro. Ele responde. Ele entra. Ele quebra. Há uma unção de libertação disponível agora mesmo. E ela não depende do lugar onde você está, do seu passado ou do tamanho da sua fé. Ela depende da sua decisão de crer, de abrir o coração e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Libertar você completamente, tirar o peso, curar as feridas, fechar as brechas, cancelar as maldições, restaurar sua identidade. Então, eu te convido a permanecer comigo até o fim desta mensagem. Porque não estamos apenas conversando. Estamos entrando, juntos, em um momento de confronto espiritual. Você vai entender o que são essas amarras, como elas se formam, e, acima de tudo, como vencê-las pela palavra, pela oração e pela presença viva do Espírito Santo. Não pare agora. Algo poderoso está prestes a acontecer.
O Espírito de Deus está te chamando para um novo tempo. E quando Ele chama, é porque já preparou o caminho. Prepare o seu coração. Porque o que está por vir vai mudar tudo. As correntes invisíveis que aprisionam a alma. Você já percebeu que algumas prisões não têm grades, mas controlam a vida de forma silenciosa? São amarras espirituais que se formam aos poucos, através de feridas não curadas, pecados não confessados, traumas não tratados. Essas correntes se tornam parte do cotidiano, e a pessoa começa a viver como se fosse normal carregar peso demais, sofrer em silêncio, aceitar derrotas como se fossem destino. Mas isso não vem de Deus. Você não nasceu para viver preso. Você foi criado para ser livre. Essas correntes podem ter se formado na infância, através de palavras duras que você ouviu. Talvez alguém tenha dito que você não era suficiente, e aquilo ficou gravado no seu coração. Ou quem sabe, você passou por rejeições tão profundas que se convenceu de que não merece ser amado. Tudo isso se transforma em brechas espirituais, portas abertas para a ação do inimigo. E ele se aproveita disso para plantar mentiras, medos, culpas e inseguranças. Quantas vezes você já se sabotou porque, lá no fundo, acreditava que não era digno de vencer? Quantas oportunidades você deixou escapar porque o medo de falhar falou mais alto? Essas são evidências de correntes espirituais. O inimigo sabe que se ele puder controlar sua mente, ele vai paralisar sua vida. Por isso ele trabalha nos bastidores, sem ser notado, alimentando pensamentos que parecem seus, mas não são. E aqui está a verdade que liberta. Deus nunca te chamou para viver assim. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e isso inclui tudo o que te mantém acorrentado por dentro. Quando ele diz, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", ele está dizendo que, ao conhecer a realidade espiritual, você será capaz de quebrar essas correntes e experimentar a verdadeira liberdade. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro para reconhecer que existem áreas da vida que precisam de cura. Coragem para admitir que sozinho você não consegue. Coragem para clamar. Porque é no momento em que você se rende que Deus se levanta por você, e o que antes era prisão se torna testemunho de libertação. Não tenha medo de confrontar o que está oculto, porque Deus não revela para expor, Ele revela para curar. O que Ele quer é libertar sua alma das mentiras que te prendem, das dores que você esconde, das vozes que você acreditou por tanto tempo. A primeira chave da libertação é essa: reconhecer que você precisa dela. E isso, você já começou a fazer agora. Neste momento, algo já está acontecendo dentro de você. Talvez você esteja se lembrando de situações, de palavras, de sentimentos antigos. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo trazendo à luz o que precisa ser quebrado. E se você continuar comigo, essa obra de libertação será completa. Deus está apenas começando. Portas abertas. Como o inimigo ganha território. As amarras espirituais não surgem do nada. Elas entram por brechas, pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que, com o tempo, se tornam grandes fortalezas do inimigo. Uma mágoa não perdoada, uma prática repetida de pecado, um envolvimento com o oculto, uma aliança errada. Tudo isso abre portas espirituais que precisam ser fechadas. Talvez você nunca tenha percebido o quanto certas escolhas do passado estão afetando sua vida hoje. Mas a verdade é que o mundo espiritual não esquece. Cada atitude tem uma consequência. E o inimigo é legalista. Ele age sempre onde tem permissão. Se você não fecha as brechas, ele entra e faz morada. E a pior parte? Muitas vezes você nem percebe que está sendo dominado por ele. A Bíblia diz, "Não deis lugar ao diabo." Efésios 4:27. Isso significa que ele só age onde encontra espaço. E esses espaços, muitas vezes, são emocionais e espirituais. Uma ferida na alma pode ser a entrada para o medo. Uma rejeição pode se transformar em opressão. Um pecado escondido pode virar escravidão. E quando menos se espera,
A pessoa está vivendo sob uma carga espiritual que não entende. Mas Deus está te mostrando hoje onde essas brechas estão. Ele quer que você as feche. Não com rituais, mas com arrependimento sincero. Porque onde há arrependimento, há perdão. E onde há perdão, há libertação. Não importa o que você tenha feito, ou por quanto tempo viveu assim, o sangue de Jesus tem poder para apagar todo o passado e recomeçar tudo de novo. O primeiro passo é renunciar. Renunciar às alianças erradas, às práticas que desagradam a Deus, aos sentimentos que alimentam a dor. E isso começa com uma decisão no coração. Uma oração pode quebrar ciclos que duram anos. Um clamor sincero pode mudar destinos. A chave está em você. Deus só precisa da sua autorização para agir. E quando você decide fechar essas portas, o céu se move ao seu favor. Porque Deus honra os que se posicionam. Ele não rejeita quem se arrepende. Ele levanta quem se humilha. E quando você diz basta, o inferno se abala. Porque a autoridade de Jesus começa a agir na sua vida de maneira prática e visível. Essa parte é dolorosa, mas necessária. Encarar as brechas é difícil, mas é o que separa a prisão da liberdade. E você não está sozinho. Deus está com você em cada passo dessa jornada. E eu estou aqui para te guiar, palavra por palavra, oração por oração, até que todas as portas erradas estejam fechadas, e as certas, abertas para você. A mentira como arma do inimigo. Uma das estratégias mais sutis do inimigo é fazer com que você acredite em mentiras sobre si mesmo. Ele não precisa te prender com correntes físicas. Basta aprisionar sua mente com pensamentos falsos. Quando ele consegue colocar dúvidas, medos, acusações e rejeições dentro da sua mente, ele já tem poder sobre você. Por isso, a batalha da libertação começa no lugar mais íntimo, seus pensamentos. Quantas vezes você ouviu uma voz interna dizendo que você não é amado, que não vai conseguir, que Deus te abandonou, que o seu passado te condena, que você está sozinho? Essas vozes não vêm de Deus. Elas são setas lançadas pelo inimigo com o único objetivo de paralisar sua fé. Porque ele sabe, uma mente cativa nunca experimenta liberdade. A Bíblia diz, levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Isso significa que você não precisa aceitar todo pensamento que surge. Você tem autoridade para discernir e rejeitar o que não vem de Deus. Mas para isso, é necessário estar cheio da palavra, cheio da verdade. Porque só a verdade pode confrontar a mentira. E aqui está a verdade. Você é amado, perdoado, escolhido e chamado por Deus. Não importa o que disseram sobre você, o que importa é o que Deus diz. E Ele diz que você é filho, diz que você é livre, diz que nenhum passado é grande demais para impedir o futuro que Ele preparou. Quando essa verdade entra no seu coração, as mentiras começam a perder força. É hora de trocar as mentiras pelas promessas. Declarar sobre si mesmo a palavra de Deus. Dizer em voz alta: eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu tenho um propósito. Eu sou liberto em Cristo Jesus. Cada vez que você declara a verdade, você quebra o poder da mentira. Cada vez que você rejeita um pensamento maligno, você desfaz uma corrente. Não subestime o poder das palavras. O mundo espiritual responde àquilo que você declara. Se você vive repetindo que é fraco, incapaz, indigno, está concordando com o inimigo. Mas se você começar a declarar o que Deus diz, sua realidade começa a mudar. Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a verdade, sua alma desperta. Então, hoje, decida silenciar as vozes que não vêm de Deus. Decida ouvir a voz do Espírito Santo que te chama para a liberdade. Ele te lembra de quem você é. Ele te lembra do seu valor. E ele te conduz para fora dessa prisão mental. A chave está na sua boca. Declare a verdade, e as correntes da mentira cairão por terra. Quebrando ciclos de repetição espiritual. Você já sentiu que está preso em um mesmo ciclo, como se estivesse andando em círculos e nunca saísse do lugar?
Talvez você tenha começado algo com fé, mas logo depois, tudo desmoronou. Ou se envolveu em relacionamentos que pareciam diferentes, mas terminaram do mesmo jeito. Esses padrões que se repetem não são apenas coincidência. Muitas vezes, são laços espirituais que precisam ser quebrados. O inimigo sabe como operar na repetição. Ele usa padrões familiares, traumas antigos e comportamentos inconscientes para manter você preso em uma rotina de fracassos. Você tenta mudar, mas é como se sempre acabasse no mesmo ponto. Isso gera frustração, desânimo e, com o tempo, uma sensação de que a mudança não é possível. Mas é. A palavra diz que, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Isso significa que se você convida o Espírito de Deus para entrar nessas áreas repetitivas, ele traz revelação, cura e direção. Deus não quer que você viva dando voltas no deserto. Ele quer te conduzir à terra prometida. Mas para isso, os ciclos precisam ser identificados e quebrados. Comece a prestar atenção nos padrões. Quais situações se repetem? Quais áreas da sua vida parecem travadas? Que tipo de relacionamentos sempre se formam ao seu redor? O padrão revela a prisão. E quando você identifica o padrão, você pode começar a quebrá-lo com oração, jejum, confissão e posicionamento espiritual. Deus está te chamando para um novo ciclo, um tempo de avanço, crescimento e libertação. Mas isso exige uma mudança de rota. Talvez você precise romper com pessoas, ambientes ou hábitos que estão alimentando esses ciclos. Talvez precise perdoar. Talvez precise se posicionar. O importante é saber: você não precisa mais viver preso nisso. O sangue de Jesus tem poder para cortar toda a cadeia que prende sua alma ao passado. Ele pode mudar a sua história, a sua linhagem, e até mesmo libertar gerações através da sua decisão de romper com esses ciclos. Libertação total significa não apenas ser livre, mas permanecer livre. E isso começa agora, com sua decisão de dizer: eu não aceito mais viver assim. Hoje é o dia em que os ciclos vão se romper. Não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Permita que ele revele, cure e conduza você a um novo tempo. Porque há algo novo esperando, mas o velho precisa ficar para trás. O poder da confissão e da renúncia. Uma chave poderosa na jornada da libertação é a confissão. Quando você confessa, você quebra o silêncio que alimenta as trevas. O que está oculto se fortalece, mas o que é exposto à luz perde o poder. Muitas pessoas vivem aprisionadas por pecados secretos, culpas antigas e decisões mal resolvidas, porque nunca tiveram coragem de colocar tudo diante de Deus. Mas o Pai não é um juiz pronto para condenar. Ele é um Pai pronto para perdoar. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso significa que não há nada que você tenha feito que Deus não possa limpar. Ele está pronto para restaurar, mas Ele espera que você abra o coração. Confessar não é fraqueza. Confessar é libertação. É dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependo e quero ser transformado. Quando essa oração sobe ao céu, a misericórdia desce com poder. E onde havia culpa, entra a paz. Onde havia vergonha, entra o amor. Onde havia prisão, entra a liberdade. Mas junto com a confissão, vem a renúncia. Porque não adianta apenas falar. É preciso romper. Renunciar é cortar laços, quebrar alianças com o pecado, rejeitar tudo o que te afasta de Deus. Isso pode doer. Pode significar deixar pessoas, práticas, pensamentos, vícios. Mas a recompensa da renúncia é uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Você foi chamado para ser livre. Livre do passado. Livre da culpa. Livre da acusação. Livre das amarras espirituais. Mas essa liberdade só se torna real quando há sinceridade diante de Deus. E Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele não espera que você seja perfeito.
Ele só espera que você seja verdadeiro. Hoje, faça uma oração sincera. Diga a Deus exatamente o que está no seu coração. Não esconda nada. Fale como um filho fala com o pai. Porque é na transparência que Deus age. É na sinceridade que ele entra. E quando ele entra, tudo muda. A confissão abre a porta. A renúncia destranca a corrente. A graça liberta. Não espere mais. O tempo de ser livre é agora. O céu está ouvindo. E Deus está pronto para transformar tudo. Enfrentando a guerra espiritual com autoridade, você está em uma batalha. E não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que querem impedir seu avanço. Essa guerra não se vence com força física, nem com argumentos humanos. É uma guerra espiritual. E para vencê-la, você precisa lutar com armas espirituais. A boa notícia? Deus já te deu todas elas. O problema é que muitos não sabem usar. A Bíblia nos alerta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Isso significa que o que te oprime, o que te prende, o que te perturba, não é natural. É espiritual. E o inimigo só recua quando você se posiciona com autoridade. Não adianta apenas ter fé. É preciso exercê-la com coragem. Autoridade espiritual não vem do tom de voz, nem de palavras decoradas. Ela nasce da intimidade com Deus. Quando você ora, jejua, medita na palavra e obedece ao Espírito Santo, sua autoridade se torna real e perceptível no mundo espiritual. O inferno reconhece quem anda com Deus. Demônios tremem diante de quem é cheio do Espírito. Você tem o direito de dizer: chega. Você pode ordenar que toda opressão espiritual saia da sua casa, da sua mente, do seu corpo. Mas precisa fazer isso com convicção, com fé baseada na palavra. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. É um selo de poder que age onde há aliança verdadeira com ele. Quando você usa esse nome com fé, o impossível se move. É hora de vestir a armadura espiritual. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Cada peça representa uma postura. Você não vai mais andar vulnerável. Deus te está treinando para vencer. Você não é vítima, você é guerreiro. E sua autoridade está firmada na vitória de Jesus na cruz. Declare em oração: eu me levanto em nome de Jesus contra toda a força das trevas. Eu sou livre. Eu sou protegido. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Faça isso todos os dias. A guerra espiritual não é vencida com passividade, mas com constância. E quanto mais você se levanta, mais o inimigo cai. A autoridade que Deus te dá é real, mas ela precisa ser exercida. Hoje, você está recebendo mais do que um ensino. Está recebendo um chamado. Posicione-se. Ore com ousadia. Clame com fé, porque no mundo espiritual, os céus se movem quando um filho se levanta para guerrear. Mantendo a liberdade conquistada. Ser liberto é o início. Manter a liberdade é a verdadeira vitória. O inimigo sempre tentará voltar. Jesus nos ensinou isso em Mateus 12. Quando o espírito maligno é expulso, ele vaga por lugares áridos e, não encontrando repouso, tenta voltar à casa de onde saiu. Mas, se encontrar essa casa vazia, ele entra de novo. E pior. Por isso, o mais importante depois da libertação é permanecer cheio de Deus. Não basta apenas se livrar do peso. É preciso preencher o vazio com a presença. Muitos são libertos, mas não permanecem porque não alimentam o espírito. Voltam aos mesmos hábitos, aos mesmos lugares, às mesmas conversas. E com isso, abrem portas novamente. Deus quer que você viva em liberdade contínua, e isso exige disciplina espiritual. Busque a Deus diariamente. Ore, leia a palavra, adore, participe de uma comunidade de fé. Alimente seu espírito com tudo o que fortalece sua fé. Assim como um corpo precisa de comida para não enfraquecer, sua alma precisa de comunhão com Deus para não se tornar vulnerável.
É nessa constância que a liberdade se solidifica. Você vai perceber que, ao se manter cheio do Espírito, certas tentações perdem força, antigos hábitos deixam de fazer sentido. A paz se torna seu novo normal. Isso é transformação real, não baseada em esforço humano, mas na presença constante do Espírito Santo em sua vida. Além disso, testemunhe. Conte para outros o que Deus fez por você. Testemunho é arma espiritual. Quando você compartilha, você afirma no mundo natural o que já aconteceu no espiritual. E isso fortalece você e enfraquece o inimigo. Ele odeia quando você transforma sua dor em ministério. Por isso, não se cale. E se em algum momento você sentir recaídas, lembre-se, Deus continua com você. A jornada da libertação é um processo. Não desanime se cair. Levante-se com mais força. A graça de Deus não te abandona. Ele vai até o fim com você. Persevere. A sua liberdade é preciosa demais para ser deixada para trás. Hoje, Deus te chama não apenas para ser liberto, mas para se tornar instrumento de libertação. O que te prendia vai servir para libertar outros. Sua dor vai virar ministério. Seu processo será testemunho. O céu conta com você. O clamor que quebra correntes. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Você ouviu a verdade, reconheceu as brechas, confrontou os padrões, confessou, renunciou, se posicionou com autoridade. Agora é hora de clamar. Porque o clamor sincero é a chave que destranca todas as prisões espirituais. Quando um coração quebrantado clama, os céus se abrem. E hoje, Deus quer ouvir sua voz. Lembre-se do que diz Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. O clamor não é um grito qualquer. É a oração de quem reconhece sua dependência total de Deus. É o grito de socorro de quem sabe que só o céu pode intervir. É o desespero santo que move o coração do Pai. Agora é a sua hora. Feche os olhos. Esqueça o ambiente ao redor. E diga a Deus tudo o que está no seu coração. Confesse, peça, suplique, adore. Não tenha medo de chorar, de se quebrantar, de se derramar. Porque é nesse momento que as correntes começam a cair, que os grilhões se rompem, que as trevas batem em retirada, que o Espírito Santo entra e toma o lugar. Clame pelo nome de Jesus. Não há nome mais alto. Não há nome mais forte. Não há prisão que resista ao poder desse nome. Onde o nome de Jesus é invocado com fé, milagres acontecem. Chame por ele agora, com todo o seu coração, com toda a sua força, como quem está sendo resgatado das águas. Neste momento, o céu está em silêncio para ouvir sua voz. Os anjos estão em posição. O Espírito Santo está operando. Há uma presença diferente aí com você agora. Você pode sentir. É a glória de Deus tocando o seu interior. Aquilo que era dor está sendo curado. Aquilo que era prisão está sendo destruído. Você está sendo liberto, de verdade, de dentro para fora. E ao final desse clamor, você não será mais o mesmo. Algo novo nasceu em você. A luz de Deus agora brilha onde antes havia escuridão. E você pode dizer com autoridade: eu sou livre. Em nome de Jesus, eu sou livre. Essa é a sua nova identidade. Viva como quem foi liberto. Caminhe com a cabeça erguida. Sirva a Deus com ousadia. Porque o que Ele começou em você hoje ninguém pode parar. A sua libertação é real. E a sua história será completamente transformada. Chegamos ao fim desta jornada poderosa. Mas, na verdade, isso é apenas o começo de algo novo na sua vida. Ao longo deste vídeo, você foi conduzido por um caminho de consciência, confronto, renúncia e libertação. Você viu que as prisões espirituais não são apenas invisíveis. Elas são reais, profundas e muitas vezes silenciosas. Mas também aprendeu que existe um Deus que ouve, que age, que liberta e que restaura por completo. Nada é mais forte do que o amor dele por você.
Agora você sabe que a sua liberdade espiritual não depende de circunstâncias externas, mas da sua entrega total a Deus. Quando você reconhece as correntes, decide se posicionar com fé e clama com todo o seu coração, o céu se move a seu favor. As amarras caem, os pesos são retirados e a sua identidade é restaurada. Esse processo é divino, é real e é transformador. A partir de hoje, você não precisa mais andar carregando fardos que não são seus. O que te aprisionava agora se tornou testemunho. Lembre-se, a liberdade verdadeira não é um sentimento momentâneo, é uma escolha diária. É levantar todos os dias e dizer: hoje eu sigo com Deus. Hoje eu vivo na luz. Hoje eu não volto para as trevas que me escravizavam. E se um dia você tropeçar, não se culpe. Levante-se com a certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A libertação não termina em um vídeo. Ela floresce no cotidiano, na intimidade, na persistência em andar com Cristo. O que você viveu aqui é algo raro. Um mover espiritual profundo que marcou a sua alma. E talvez você ainda sinta o coração acelerado, os olhos marejados, ou uma paz que antes não existia. Valorize isso. Guarde esse momento no coração, porque Deus te visitou hoje. E Ele não apenas te libertou, Ele te chamou para algo maior. O mundo espiritual já sabe. Você não é mais o mesmo. E quem tentar te prender de novo, encontrará alguém cheio da presença de Deus. Se essa mensagem tocou sua vida, se algo dentro de você foi transformado, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para que ele alcance outras vidas que também precisam ser libertas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras como essa, profundas, verdadeiras, que confrontam e curam. E nos comentários, compartilhe o que Deus falou com você hoje. Seu testemunho pode ser a resposta da oração de alguém. Juntos, vamos espalhar libertação, fé e esperança. Porque onde há luz, as trevas não resistem. E hoje, a luz venceu em você.